Pessoal, vamos aqui resolver algumas questões do Enem 2020, certo? Então, bora lá com Matemática e Suas Tecnologias, a questão de número 136. Onde diz, um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Olha só, o que está acontecendo aqui, né? Acontece a seguinte coisa, olha. A gente tem um gráfico aqui, certo? Onde esse gráfico, nesse eixo horizontal, é a quantidade de itens produzidos, né? E no eixo vertical, né, é o preço, né, por esses itens produzidos. Observa aqui ainda que nesse gráfico a gente tem a seguinte coisa, ó. Nesse mesmo gráfico a gente tem duas curvas, uma curva que é para a receita e outra curva que é para o custo, certo? Então, a questão diz ainda, ó, o lucro é determinado pela diferença receita menos custo, certo? Então, como é que a gente obtém o lucro? Fazendo a diferença, né, de receita menos custo, tá bom? Então, o gráfico da empresa, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de peças produzidas é qual? Então, ó, ele quer que a gente represente, né? Diga qual alternativa dessa daqui que representa o lucro, certo? Então, olha só algumas considerações aqui. Bora fazer o seguinte, ó. Nesse gráfico aqui, observa, bora pegar esse intervalo aqui, por exemplo, entre 5 e 15, certo? Entre 5 e 15 unidades vendidas. O que acontece? Ó, nesse pedaço do gráfico, observa que essa curva que está por cima é a curva do custo. E a curva que está por baixo é a curva de quem? Da receita. Ou seja, nesse intervalo de 5 a 15, a gente vai ter que o custo ele é maior que a receita. Ou seja, a receita é menor que o custo. Já que a receita é menor que o custo nesse intervalo, então o nosso lucro, né, que é dado por receita menos custo, nesse intervalo aqui, ó, repetindo, já que a receita, né, é menor que o custo, então a diferença receita menos custo vai dar negativo, ou seja, o lucro nesse intervalo aqui vai ser o que? Negativo, certo? Então o que acontece? Quando a gente for fazer lá nosso gráfico, certo? Lá nosso gráfico, né? Eixo X, eixo Y aqui para representar o lucro, o que acontece? Quando eu tiver aqui, ó, no intervalo de 5 a 15, o meu lucro nesse intervalo aqui, ó, vai ser negativo, ou seja, o meu gráfico ele tem que estar aqui, ó, abaixo, certo? Ele tem que estar representado aqui abaixo. O que acontece do 15 ao 30, por exemplo? Olha só, do 15 ao 30, que é esse intervalo aqui, ó, observa que a receita ela já é maior que o custo, certo? Então, de 15 a 30, a receita é maior que o custo. Então, o lucro nesse intervalo aqui já vai ser o que? Positivo, já que o lucro é dado pela diferença receita menos custo, certo? Já que a receita é maior que o custo nesse intervalo, então o lucro vai ser o que? Positivo. Então, de 15 a 30, por exemplo, lá no nosso gráfico, o nosso gráfico já estaria o que? Já teria que ser representado acima desse eixo. Então, quando a gente fosse representar o nosso lucro teria uma parte, né? Eu teria lá o eixo X. Eu teria uma parte do gráfico que estaria aqui abaixo. E depois teria uma parte que estaria lá acima, certo? Então, bora lá nas alternativas. Bora lá por eliminação. Observa o seguinte, olha. A letra C, por exemplo, não pode, ó. Letra C não pode, ó, porque observa, ó, de 5 a 15, ó, essa parte do gráfico está toda acima, ou seja, lucro positivo. E de 15 a 30, ó, essa parte do gráfico também está toda acima, ó, lucro positivo. Aqui o lucro está sendo positivo, aqui está sendo positivo. A gente já viu lá que a parte do lucro é positiva, a outra parte é negativa. Observa aqui na letra D, ó, né, o lucro aqui todo é positivo. Observa na letra E que o lucro também aqui, ó, né, seria, né, teoricamente, aqui pela representação, seria tudo positivo. Então ficou como alternativa letra A e B, certo? Bora ver aqui letra A e B. Olha só, letra A e B. Observa que entre 5 e 15,
o lucro aqui foi o quê? Negativo. E entre 15 e 30, o lucro foi positivo. Na letra B, entre 5 e 15 o lucro foi positivo, e entre 15 e 30 o lucro foi negativo. E a gente sabe lá na questão da gente, ó, né, que entre 5 e 15 o lucro ele é negativo, e entre 15 e 30 o lucro ele é positivo. Ou seja, primeiro o lucro negativo, depois o lucro positivo. Resposta certa, letra A, certo? Valeu, um abraço, tá aí.